Bom, recebi uma pergunta recentemente que eu acho que é a dor de muitos empresários que estão em rápido crescimento, que é o seguinte: estou crescendo muito rápido, mas sinto que minha empresa está um caos e eu estou perdendo o controle. Então, antes de mais nada, eu queria entrar num tema que eu gosto de falar o seguinte: o crescimento ele gera dor. Crescer é bom, mas crescer não é gostosinho não. Crescer dói, crescer gera caos, gera desordem, gera desestruturação, né? O crescimento rápido, a maioria das empresas hoje que crescem, que quebram no Brasil, elas são empresas que estão em rápido crescimento. 75% das empresas hoje que quebram no mundo estão em rápido crescimento. Então, o crescimento rápido, se você cresce de maneira desorganizada, e não estou falando de processo, não estou falando de gestão, tá? O maior problema que impede as empresas de crescerem hoje chama-se gente. Não adianta nada você ter o melhor processo do mundo, a melhor gestão do mundo, a melhor estratégia do mundo, o melhor plano do mundo, crescendo muito rápido, o melhor produto do mundo e vendendo muito e ter as pessoas erradas da porta para dentro. Então vai se fazer você ficar mais ansioso, mais sobrecarregado, sozinho para sustentar todo esse crescimento. É igual a subir um prédio. Se esse prédio ele cresce muito sem a fundação, a chance desse prédio vir a ruir, cair é muito grande e é o que acontece hoje na maioria das empresas, né? Então, na maioria das empresas que estão em rápido crescimento, escala é resultado de culturas e times fortes. É impossível escalar um negócio sem colocar gente para dentro. E é nesse exato momento que eu começo a contratar de maneira muito acelerada, que eu começo a contratar de maneira consequentemente muito errada, porque a maioria das empresas, o que impede as empresas de crescerem hoje é a gente, né? E o maior problema hoje que impede as empresas de crescerem, do ponto de vista de gente, são problemas comportamentais. Então, se você hoje passa a maior parte do teu tempo só corrigindo o comportamento das pessoas, é um sinal de que você errou na contratação. Então as pessoas contratam muito mal. 99% dos processos seletivos hoje no Brasil são causados em duas etapas, que é análise de currículo e entrevista. Análise de currículo e entrevista. E 90% dos desligamentos no Brasil hoje são causados por questões comportamentais. Então a gente contrata pela técnica e pelo currículo, mas está demitindo em 90% dos casos pelo comportamento. Então quando eu trago a pessoa com a base errada, com a estrutura errada, é impossível eu conseguir corrigir essa pessoa. Técnica se treina, se capacita, se desenvolve. Agora vai tentar mudar o comportamento da pessoa do dia para a noite. Você não consegue. Então não existe gestão quando eu falho na contratação, não existe treinamento e desenvolvimento quando eu falho no recrutamento. E aí, à medida que você cresce, não tem como você crescer sem perder o controle. Quanto mais gente tiver, menos controle você vai ter, né? Você vai ter que tomar uma decisão, mas quanto mais você cresce com as pessoas erradas, mais consequências ruins você vai ter, mais caos você vai ter. É a dor do crescimento, é o que está acontecendo com a maioria das empresas. E aí as empresas crescem de maneira desorganizada, entra muita gente para dentro sem clareza, sem uma cultura alinhada, não acompanha, né? Muitos problemas de comunicação, cada um tem uma visão e vai correr para um lado. Quais são as consequências disso? O dono ou poucas pessoas, a liderança muito sobrecarregada, ansiosa, né? Sozinha para sustentar esse crescimento. A rotatividade na empresa ela tende a aumentar. Quanto maior a rotatividade, mais instável ficam os processos. Os processos não dão conta, é muita gente nova entrando, né? E mais uma vez, o problema das empresas não é técnico, é comportamental. Então, à medida que eu boto as pessoas, né, num rápido crescimento, boto pessoas que têm softwares, né, que o nosso software é o nosso sistema comportamental, né, imagina que a tua empresa ela é um hardware. E aí você tem o software, que são as pessoas que você coloca dentro, né? O que acontece quando você coloca um software, que são as pessoas, que são diferentes do hardware que você coloca dentro? Elas são incompatíveis. Imagina que o hardware e o iPhone ele é o hardware e o iOS é o software do iPhone, né? Imagina se eu coloco um Android aqui dentro. Não vai funcionar. O Android é ruim? Não. O iPhone é ruim? Não. O que é que eles são? São incompatíveis. E é o que acontece dentro da maioria das empresas hoje. Quando a empresa nasce, se desenvolve, cresce, ela cresce, nasce e se desenvolve com a cultura.
Mas à medida que a empresa começa a crescer muito mais rápido, começa a entrar muita gente, se você não bota pessoas com software de tomada de decisão, que são os nossos valores e comportamentos, alinhados com o hardware, com a cultura da empresa, eles vão ser incompatíveis. E aí é onde vem a dor do crescimento, cara. Muito problema com gente, muitos problemas comportamentais, muitos problemas com comunicação, erros, retrabalhos, rotatividade, engajamento baixo, né? E a gente acha como empresário, como líder, que nesse momento de crescimento a gente tem que fazer uma gestão de processos melhor, tem que organizar melhor a gestão, tem que colocar softwares novos, tem que colocar sistemas de gestão novos, tem que colocar mais processos, tem que implementar processos, tem que contratar talvez um time só para organizar isso, uma consultoria só para organizar isso, quando na verdade isso é uma grande armadilha, né? A causa não é processo. Se o teu problema hoje dentro da tua empresa, ele em 80% dos casos você passa mais tempo hoje corrigindo o comportamento do que a técnica, né? Isso já é um sinal para você de que o teu problema não está na gestão, o teu problema não está no processo, o teu problema não está na estratégia, né? Porque o problema não é técnico. Olha só, e técnica se treina, né? Processo não corrige comportamento, processo corrige técnica. Gestão, planejamento, estratégia, processo manual, quem faz é gente. E o maior problema de gente hoje é comportamental e processo não corrige comportamento. O que corrige comportamento é cultura. Então, você está caindo numa armadilha de achar que você tem que melhorar gestão, tem que participar de um monte de imersão de gestão, né? Focar em venda, quando na verdade focar em processo, melhorar teus processos, quando na verdade quanto mais tu implanta isso e gasta tempo, dinheiro e energia nisso com as pessoas erradas, o que é que vai acontecer? Mais a turma que está dentro da tua empresa vai gastar energia para burlar tudo isso e aí nada funciona. Então a cultura ela acaba comendo os processos no café da manhã. A cultura ela acaba comendo a gestão no café da manhã. A cultura acaba comendo o planejamento, a estratégia no café da manhã. Então, isso é uma armadilha que boa parte dos empresários que estão em rápido crescimento caem. Gestão é importante, processo é importante? É, mas desde que você esteja com as pessoas certas. Talvez o teu maior vilão hoje que está impedindo tua empresa de crescer é a gente, e você deve passar mais do que 50%, 60%, 70% do teu tempo só corrigindo o comportamento das pessoas. Se isso está acontecendo, não adianta você focar em gestão, não adianta você focar em processo. Não é consultoria de gestão, imersão de gestão, treinamento de gestão, não é nada de gestão nem de processo que você precisa. Você precisa saber olhar para o lado de gente, o lado humano, entender que o teu problema não é técnico, o teu problema ele é comportamental. E comportamento só se corrige com uma coisa, com uma ferramenta, que é cultura organizacional, né? Você, na verdade, melhorar o teu processo de contratação, porque hoje você só contrata pela técnica, e esse é o jeito antigo de fazer negócio, né? Da época que meus pais, meus avós faziam negócio, contratavam desse jeito, né? Só pela análise de currículo e entrevista. Se isso acontece, cara, tua rotatividade deve estar grande, teu engajamento deve estar muito baixo, então você está contratando errado. Gente boa gosta de trabalhar em empresa boa. Ninguém se envolve e ninguém se engaja com algo que ela não acredita, com algo que ela não vê valor, com algo que ela não vê propósito, com algo que ela não vê que tem um impacto positivo na vida das pessoas. Então não é só contratando pelo currículo que vai fazer as pessoas performarem. Quantas pessoas você já colocou para dentro e você não teve resultado? Gastou dinheiro, tempo, energia, contratação, treinamento, desenvolvimento, e a pessoa com 2, 3, 4, 6 meses não performou. E ela sai da tua empresa, vai para a concorrente e é o melhor funcionário da concorrência, né? Da outra empresa. Por quê? Porque ela não se adaptou. O software dela, os valores dela, a cultura dela é incompatível com a tua cultura. Então o que você precisa não necessariamente é de gestão. O que você precisa para continuar crescendo e acabar com o caos e perder menos controle não é só focar em gestão, é focar principalmente em trazer e atrair as pessoas certas e ter uma clareza muito grande de repelir as pessoas erradas e os comportamentos errados. Talvez você não esteja conseguindo visualizar e ver isso porque você não tem clareza da tua cultura. Quando tem clareza da tua cultura, você começa a passar a contratar baseado em cultura. E aí você traz pessoas com softwares de decisões alinhadas e parecidas com os teus, parece que são clones teus.
E aí você vai ter menos problemas comportamentais, consequentemente você vai ter mais tempo livre para fazer teu negócio crescer, menos dor de cabeça, menos caos, menos incêndios. Por quê? Porque as pessoas têm softwares de tomada de decisão parecido, pensam, agem e tomam decisões de maneira muito alinhada. E aí você vai criar todo um processo de contratação para atrair pessoas que são alinhadas. E vai ter, quando você tem essa cultura clara, vai ficar muito claro, nítido e escancarado quem são as pessoas que estão dentro do teu negócio hoje que talvez não estão alinhadas com a tua cultura. O primeiro sinal é muitos problemas e correções de comportamento. Então, volta mais uma vez, respondendo um pouco dessa pergunta, dessa dor que vem em dezenas de vezes todos os dias aqui no nosso conteúdo, nas nossas caixinhas de pergunta, no nosso Instagram, no nosso YouTube aqui, que é, cara, como que eu resolvo isso? Primeiro, você não pode cair na armadilha de gestão e processo. Processo de gestão é importante, mas como segundo plano, você tem que olhar para a gente. E para olhar para a gente, você tem que saber atrair, engajar e reter gente boa. Para isso, você tem que ter uma cultura certa, uma cultura clara. Então, a cultura é a base para que você consiga atrair as pessoas certas. Pessoas certas vão fazer os processos rodarem perfeitamente. E aí sim é importante ter gestão. E aí sim é a importância da liderança. E aí sim a importância de sistemas, tecnologias, processos e tudo mais. Mas sem a base, sem a fundação, vai continuar sendo um caos. Quanto maior for o crescimento desse negócio, mais vai doer. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui agora, deixa teu comentário, também compartilha com o máximo de pessoas possíveis para assistir conteúdos iguais a esse.